Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje para responder dúvidas sobre investidores iniciantes, pessoas que estão começando agora. Antes eu quero lembrar a todos vocês aqui de acessar a planilha gratuita aqui, controle de seus investimentos em fundos imobiliários e também principais erros do investidor iniciante, como evitá-los. Então é importante vocês baixarem aqui, está na descrição do vídeo, vale conferir o material feito com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Lembro também todo mundo de assinar aí o canal, compartilhar com os amigos. E vamos lá. Hoje eu trouxe 10 questões aqui, vamos trabalhar cada uma delas aqui de uma maneira muito clara e objetiva para que o investidor iniciante possa se sentir também confortável em investir em fundos imobiliários. Vamos lá. O que devo ler para começar a investir? É uma boa pergunta, né? Nós temos aqui 2 livros, que é o Guia Suno Fundos Imobiliários e o 101 Perguntas e Respostas. Mas há outros fundos também, a gente sempre fala sobre eles no nosso Instagram, do André Bassi, do Losnak, do Rony Mendes. Então tem vários materiais, vários e-books também que vocês podem baixar aí com relação a esse assunto. Porém, eu acho que todo investidor iniciante, ele deve pelo menos aí ler um ou 2 relatórios gerenciais sobre o fundo que ele está querendo investir. Eu acho que o relatório gerencial é sim um bom exercício para que ele possa entender melhor a sua estratégia de investimentos, tá bom? 10 fundos imobiliários de diferentes setores. É uma diversificação suficiente? Boa pergunta também. Eu acho que para o investidor iniciante é sim uma boa diversificação. Você vai, com certeza, acessar vários setores, vários segmentos. Lembrando que, às vezes, como são 10 setores diferentes, você vai ter que ir por 10 tipos também, né? Vai ser algum de papel, algum FOF, desenvolvimento, laje, logístico. Então, você vai ter que avançar nos tipos também, não só nos setores. Então, são setores e tipos, tá bom? Para você conseguir fechar. Mas eu acho que o mais importante, que eu gosto de reforçar, é que 10 fundos imobiliários, como você está colocando bem diversificados, ele resolve bem aí o problema para quem tem uma carteira aí até 20% do patrimônio em fundos imobiliários, vai ficar mais ou menos 2% em cada fundo, então está de bom tamanho, tá bom? Se você tiver mais do que 20, entre 20% e 50% do seu patrimônio, eu acho que você pode pensar no número mais próximo de 15%. E acima de 50% do seu patrimônio total em fundos imobiliários, uma coisa mais próximo de 20 fundos imobiliários. Não teria problema não, tá bom? Quando eu digo mais próximo, pode ser entre uma coisa e outra também, e não é uma regra absoluta, é só eu acho que é uma forma que você tem de saber se você está bem diversificado ou não. Eu estou olhando muito mais pelo percentual, né, para não ter uma exposição muito alta em nenhum fundo, tá bom? Por melhor que seja, é importante ter esse cuidado. Até que dia preciso comprar um fundo imobiliário para receber no próximo mês os dividendos? Essa pergunta é recorrente e é fácil de responder. É até o último dia com, né? Então, o que é o dia com o direito aí de receber os rendimentos? A partir do próximo dia, que é anunciado os dividendos, você fica, então, ex-dividendos. Como é que eu sei? Tem vários sites, Status Invest, FIIs, tantos outros, Funds Explorer, tantos outros que você consegue ver a data de anúncio de cada um dos fundos, né? Normalmente é o último dia útil, mas não são todos os fundos, não. Tem vários que é ali no 5º dia útil, alguns no 10º, 8º, 10º dia útil, então depende aí. Então tem essas tabelas nesses sites, como eu falei. Reserva de oportunidade, a favor ou contra? Bom, não é uma pergunta que eu diria que tem resposta absoluta, eu acho que é individual isso daí, mas eu entendo que sim, tá bom? Eu acho que reserva de oportunidade é uma forma que você tem de manter um bom caixa, quando surgir oportunidades de aquisições, você vai aproveitar, ou mesmo de uma emissão de cotas, então você manter um caixa. O quanto disso é que eu não sei te responder. Lembrando que essa reserva de oportunidade, ela não é aplicada em renda variável, ela é aplicada em renda fixa, né? Então, para você não ter nenhum risco aí de oscilação de mercado. Quando vender um determinado fundo imobiliário? É uma excelente pergunta também. Eu sou a favor de uma revisão semestral ou, no máximo, anual, né? Então, você nunca deve passar um ano sem olhar a sua carteira, fazer uma avaliação e saber se o fundo vem cumprindo aquilo que se propôs, se o gestor está cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer. E eu acho que o mais importante da troca é quando você olha para o lado e vê um fundo que tem uma relação de risco-retorno melhor. Ou seja, o fundo é mais bem administrado, tem um retorno melhor, tem um risco menor e você não tem investido. E no outro aqui do lado que você está comprado, você tem mais risco, uma gestão talvez não muito aderente e está recebendo menos. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo de se avaliar. Risco-retorno é muito importante, porque risco-retorno sintetiza o preço que está se pagando. Então, a gente só fala do preço, mas quando você coloca na conta o risco e o retorno, o preço fica mais fácil de você saber se está coerente ou não para a estratégia do fundo, tá bom? Qual a diferença entre resultado e distribuição? Excelente pergunta.
O resultado é aquilo que o fundo apurou dentro do mês. E distribuição é quanto efetivamente ele distribuiu. Então vamos lá. O fundo apurou um resultado de R$1 e distribuiu 90 centavos. Ele acumulou 10 centavos de reserva, tá bom? Vamos pensar o contrário agora. O fundo teve um resultado de 90 centavos e ele distribuiu R$1. Então ele usou 10 centavos da reserva. Muito cuidado, as pessoas usam queimar caixa, tá queimando o patrimônio. Cuidado. Esses são resultados acumulados. Em alguns casos, você pode tentar linearizar a distribuição, o gestor tenta linearizar a distribuição, então às vezes no mês vai ser mais, outro menos, mas sempre no fechamento do semestre ele precisa ajustar. Isso não é distribuição de caixa propriamente dito, porque caixa seria amortização, e não é. A gente está falando de rendimentos. Então não confunda a reserva acumulada com a amortização de caixa, são coisas completamente diferentes. Nos fundos imobiliários, esses comuns aí que a gente está acostumado a investir, eles não queimam caixa propriamente dito, porque senão isso teria que amortizar e não é comum isso acontecer, tá bom? Até quando é interessante pagar ágio em fundo de papel? Também uma resposta muito pessoal, para não deixar você sem um número, eu acho que alguma coisa ali entre 10%, 15% no máximo seria razoável, tá bom? Sempre você tem que fazer a conta. Se o fundo paga inflação mais 7%, quando você paga 10% de ágio, você não está recebendo mais inflação mais 7%, é menos 10%, então seria o equivalente a 6,3%. Se você começar a pagar ágio demais, você vai perdendo todo esse prêmio que é a grande vantagem do fundo de papel. Então, lembrando sempre também que a grande vantagem do fundo de papel que eu vejo hoje é que a maioria das emissões são feitas a patrimonial. Então, mesmo que você tenha ali uma posição que você pagou um pouquinho mais caro, está desconfortável, nas novas emissões, naturalmente, você vai equilibrar isso e logo, logo, esse suposto caro aí foi diluído, tá bom? Então, essa é uma orientação. Eu não iria nem ter uma sugestão, porque há também quem queira aguardar a emissão pública e esperar o acesso direto pela pública. Então, veja, não é uma resposta absoluta, mas é aqui um caminho que normalmente as pessoas tomam, tá bom? Existe um FII para se manter em carteira com 15 ou 20 anos? Eu acho que sim, desde que você revise, tá bom? Eu acho que é perfeitamente comum. Quem investe já há mais tempo, com certeza tem fundos imobiliários que já está há mais de 5 anos, 7 anos na carteira. E lembrando que quem investe há muito mais tempo, tem fundos imobiliários com 20 anos de existência. Então, possivelmente tem pessoas que já carregam esses fundos há muitos anos, tá bom? Então, mesmo que fique 10, 15, 20, 30 anos, não deixe de revisá-los, é aquilo que eu sempre falo, tá bom? Quando saber que as taxas cobradas são altas? É quando você começa a não ver mais nenhum benefício daquela taxa mais alta. O portfólio não é bem diversificado, não cresce, não tem nenhuma ponta de estruturação e originação interna que justifique essa taxa mais alta, não tem um relatório gerencial de fato que te passa confiança, o gestor não consegue repor as áreas vagas, não consegue comprar CRIs com taxas melhores do que a média do mercado, ou com uma relação de risco-retorno melhor do que o mercado. Então, é quando você começa a pagar mais caro para não ter nenhum benefício. Não tem sentido nenhum, né? E a última pergunta, ainda compensa comprar fundos passivos? Essa é uma dúvida bem recorrente dos investidores iniciantes, né? Mas eu diria que hoje, o grande problema do fundo passivo é assim, quando você olha ele isoladamente, é um bom negócio em alguns casos, né? Eu falo que o fundo passivo, aquele fundo comum, monoativo, monoimóvel, ou que tem, assim, uma quantidade, não tem, a estratégia da gestão é limitada, né? Esses fundos ou eles dão muito certo ou muito errado. Dificilmente você vai encontrar um que ficou pelo meio do caminho. Ou eles estão bem, desde quando foram criados, tiveram alguns probleminhas, mas hoje estão bem, ou eles têm alguma dificuldade, que eu diria assim, de conseguir realmente entregar um resultado com consistência. Então, eu acredito que o fundo passivo, ele tem que ter esse cuidado. Por isso que o investidor iniciante, ele tem que ser muito criterioso na escolha, então tem que ser muito específica a escolha. Agora tem um ponto adicional que eu concluo aqui com relação a isso, que é a escala, né? Então pode funcionar muito bem para você isoladamente, mas não funcionaria muito bem para uma grande quantidade de investidores que queiram comprar cotas de fundos passivos, né? Porque a liquidez é limitada, você tem um spread muito grande entre comprador e vendedor, então você pode ter uma mudança de preços muito brusca em situações como essa, tá bom? Mais uma vez, lembro a todos vocês de curtirem o vídeo, compartilhar com seus amigos e todo esse material disponível aqui embaixo para vocês acessarem, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, viu?